course he did. E segundo o Zizek, a pandemia atual é o golpe mortal na nossa ordem social e econômica do mundo, e esse golpe só vai ser sentido dentro de algum tempo, né? Que também vai na linha do que o nosso ministro da Saúde falou hoje na entrevista com a CNN, né? E no filme, o Bill, resoluto, toma o golpe e ele dá os 5 passos pra frente e cai morto. Se ele quisesse, ele poderia viver um tempo mais quieto e sentado, né? Mas ele não queria viver assim. E aí a gente pensa que, da mesma forma, talvez o mundo não queira uma ordem econômica social que está caindo de podre, né? Como essa nossa atual no mundo inteiro. Para dar um panorama geral para vocês, na China, eles manipularam informações e esconderam os primeiros alertas sobre o corona, né? Para até a gente conhecer do que se tratava isso, que foi lá que surgiu. No Irã, eles minimizaram os perigos do vírus. Na Itália, eles demoraram para agir e incentivar isolamento social e quarentena, face ao número de mortes que está acontecendo agora. Nos Estados Unidos, o sistema de saúde é completamente incapaz de atender a todos, como a gente já falou, né? E no Brasil é tudo isso misturado. Além disso, a Alemanha anunciou o fechamento das suas fronteiras com a França, com a Suíça e com a Áustria. A França fechou todos os bares e restaurantes do país. A Itália e a Espanha decretaram confinamento das suas populações em casa por tempo que eles estão ainda decidindo, né? A Polônia, a Eslováquia, a Dinamarca, Israel, a República Tcheca fecharam todas as suas fronteiras para estrangeiros. E o Brasil? O que fez o Brasil nesse momento? Até agora. O nosso presidente colocou à prova todo o risco. O nosso presidente, a cabeça do nosso país, falou: saiam às ruas. E ele cumprimentou ali as pessoas. O povo se aglomerou na frente. Eu fui conversar com o povo, tirei fotografias, trocamos ideias, informações. Agora, sabemos que as aglomerações de pessoas realmente correm um risco seríssimo desse vírus se deflagrar de forma bastante grave em nosso país. Ele estimulou essas pessoas que foram às ruas, pelo menos uma pequena parte da população, e o mais interessante, né, pessoas que entram no radar do corona, né, muitos idosos, muitas senhoras, Criança também, ó. Criança, patriota que é patriota, não fica em casa, não fica comendo. Aliás, com faixas inteligentíssimas, né? Aquela, por exemplo, eu sobrevivi ao governo do PT, o que é o coronavírus. Temos aqui os robôs do Bolsonaro aqui. Os robôs do Bolsonaro disseram que não ia ter manifestação. Nós somos robôs imunes a coronavírus. Gostei muito do tweet do Sam Cowie, que é um jornalista britânico que, além de outros jornais, trabalha para a BBC, para The Guardian e Financial Times. Ele escreveu no Twitter, né? O presidente de extrema-direita do Brasil, Jair Bolsonaro, será lembrado como o líder mundial que incentivou seus apoiadores a irem a protestos de rua no meio de uma pandemia global. E depois tweetou sobre isso em quarentena. Mal sabia Sam Cowie que o nosso presidente não iria parar por aí, né, Paulo? E assim, a gente fica pensando que na falta de cuidado, né, das pessoas que precisariam dar o exemplo para a sua população. A gente está falando do cargo máximo da nação, né? E também de outros membros do poder brasileiro, né? O senador Nelson Trade Filho, que estava na comitiva, inclusive, do presidente nessa viagem dos Estados Unidos, que ele se encontrou com Trump, foi diagnosticado com corona nessa última sexta-feira 13. E depois de ter passado os dias circulando normalmente no Congresso Nacional, falando com senadores, com deputados, presidindo reunião da representação brasileira no Parlamento do Mercosul, no Senado, e se reunindo, inclusive, com o embaixador da Síria, Mohamed Kafif, né, da ditadura do Bashar al-Assad. E, assim, colocando em risco líderes de Estado estrangeiros, né, por conta de uma negligência, de pensar um pouco, vindo dos Estados Unidos, um cara da minha comitiva foi diagnosticado com corona, vou me precaver, né? E o nosso, né, ministro da Deseducação, né, o Abraham Weintraub, chegou a celebrar nas redes sociais a possibilidade da educadora Priscila Cruz, que é a presidente do movimento Todos pela Educação, e inclusive crítica ferrenha, né, da gestão dele, pela possibilidade de ela ter contraído a doença. Isso, tipo, dias antes de integrantes do próprio governo dele, né, que ele tá zoando alguém pegar, ter contraído o vírus, né? O que ensina para esse ministro da Educação que essa pandemia não tem ideologia nem classe social. Nosso presidente Jair Bolsonaro foi o mais contraditório, né, ao longo dessa história. Ele convocou primeiro, depois ele desconvocou e depois ele silenciou quando os apoiadores digitais, né, seja de gabinete eletrônico, seja de pessoas
velhinhas que usam as redes sociais, a hashtag Desculpe Jair, mas eu vou. E vídeos de pessoas falando, olha, não é político que manda na gente vai na rua lutar contra o pior vírus do Brasil, que é a corrupção. Às vezes eu custo a acreditar em algumas notícias, logo pela manhã, assim, quando eu acordo, né? E aí o Léo me manda links, você acaba vendo algum tweet ou outro, né? E aí quando eu vi essa desculpa Jair, mas eu vou, eu falei, não acredito que estamos caindo numa fake news que o gado está indo contra o Bolsonaro. Não, a esquerda está fazendo alarde com isso, não deve ser nada disso, um idiota deve ter tweetado isso. Aí você vai vendo o Trending Topics, aí quando você vê o movimento e quando você vê eles estão na rua, e hoje virou inclusive o Bolsonaro Day, né? Corona Day, né? E nesse domingo, dia 15/3, o nosso presidente não só deixou a quarentena, né? Como teve fisicamente na manifestação em Brasília, sem máscara, cumprimentando seus eleitores e postando vídeo das manifestações pelas redes sociais que ele recebia de todos os lugares do Brasil, né? O diretor-presidente substituto da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Antônio Barra Torres, acompanhou o presidente enquanto ele tirava selfies lá com seus fãs, né? E o mesmo cara que falou que corona é fantasia da mídia e passou até onde a gente sabe por 3 testes, né, para ver se ele tinha detectado o vírus dentro de si, o Bolsonaro foi de carro oficial para as manifestações. E lembrando ao presidente que o uso de dinheiro público para atacar demais poderes é um dos crimes de responsabilidades descritos na lei, né? E, assim, a gente fica, pensando, vendo notícias, já começou a faltar mantimento em alguns lugares no Brasil. O álcool em gel está sendo vendido a peso de ouro em alguns lugares, né? R$27, né? R$27 o potinho em alguns lugares, e isso é um absurdo, né? E as fake news continuam sendo propagadas numa velocidade que é maior que o vírus, né? O vírus da ignorância correndo à solta aí sem controle, né? Aliás, contando um momento desse final de semana, né? Que a minha família, contrariando as estatísticas, reuniu os tios em casa, e aí conversando com uma tia minha, né? Ela perspicaz com relação a isso, sabe hoje separar bem o que ela lê e o que ela recebe, e ela contando de um desses virais do WhatsApp de que o álcool gel, quem compra o álcool gel estaria dando dinheiro para a Rede Globo. Eu sei lá como se chegou a essa conclusão, mas é verdade. Olha o tipo de informação. O álcool gel, você comprar o álcool gel é você dar dinheiro para a Rede Globo. Me explica, Léo, por que eu estou dando dinheiro para a Rede Globo? Eu quero saber, comprando o álcool gel. Cara, essa eu vou ficar devendo pra todo mundo, porque explicar, às vezes, o Brasil não dá, gente. Onde estava o nosso ministro da Saúde, que apesar da excelente entrevista, né, no domingo à noite pra CNN, ele não foi incisivo o suficiente em relação a essa manifestação, né? O número de pessoas que foram, o que precisava ser feito, ele tinha que se pronunciar diante de tamanha irresponsabilidade pública do seu chefe e de outros políticos que incitaram suas bases eleitorais a participar desse negócio, né? Uma completa falta de noção que beira, assim, o anticientificismo. Não é beira, é anticientificista, né? Tá indo contra a ciência, é um negócio completamente irresponsável por parte de qualquer pessoa que trabalha no governo, né? E aí bota no balaio a ciência e o jornalismo, né? Porque é impressionante como esses dois segmentos da sociedade todos os dias são desmerecidos e desacreditados por essas pessoas, né, que se vendem como os donos da verdade. Até outro dia eu falei aqui, hoje eu estava lendo a respeito disso, e exatamente o que falou. Hoje a verdade virou a fake news e o fake news virou a verdade. Então que as pessoas, elas preferem acreditar no oposto do que se prega o tradicional, mas o tradicional, e elas se dizem conservadoras, e nesse ponto elas dispensam totalmente o tradicional, né? Que é exatamente, e o próprio ministro, de novo citando o Mendetta aqui, dizendo, confiem mais na imprensa tradicional. Ele falou isso aqui na CNN, está começando, óbvio, ele estava dando entrevista para a CNN, e falou, e outros veículos também, inclusive também o site do Ministério da Saúde. E da OMS também, né? E ainda bem, conversando com a ONU, né? Sendo uma pessoa sensata e técnica, que é o que todo mundo deveria ser, todos os ministros de governo, né? Se ele continuar dando boas entrevistas, ele logo vai ser demitido, né? Provavelmente. Esse é o meu medo. Cuidado, Mandetta. Um post engraçado do dia da Organização Internacional de Notícia Reuters, com uma foto
do domingo de Ipanema, assim, domingo praia lotada, alguns ambientes fechados, mas a praia ali denunciando que os poderes públicos falharam, né? A prefeitura, o governo do estado, a prefeitura de Crivella, o governo de Wilson Witzel e o governo federal não fizeram nada. A Ipanema lotada em domingo e virou notícia internacional. Aconteceu também nesse final de semana a morte do Gustavo Bebiano, né, como o Paulo tinha falado aqui, né, 56 anos, um infarto fulminante, fez parte da história, né, da campanha do Jair Bolsonaro à presidência. Jair Bolsonaro já falou que não teria chegado em nenhum lugar sem ele. Tenho que reconhecer a dedicação e comprometimento do senhor Gustavo Bebiano à frente da coordenação da campanha eleitoral em 2018. Seu trabalho foi importante para o nosso êxito. Agradeço ao senhor Gustavo pelo esforço e empenho quando exerceu a direção nacional do PSL. A história dele foi enterrada para sempre, né? O Lauro Jardim publicou um comentário no O Globo, né? Que Bebiano detinha segredos da escalada de Bolsonaro ao poder e de como realmente se passou nos bastidores do ano de 2018 da eleição, né? Talvez ele possuía informações que até hoje não foram reveladas e talvez nunca sejam, né? A não ser que ele tenha deixado algo gravado ou escrito para a posteridade, ninguém hoje, nesse momento, tem a certeza de que esses documentos realmente existam, né? Esse pedaço da história do Brasil real possivelmente nunca virá público, né? Exceto por relatos de pessoas próximas que talvez ele tenha né, conversado sobre isso, mas como saber o que é verdade ou não, né? Como medir isso sem algum documento? E o Bebiano, desde que ele brigou com o Bolsonaro, né, no início do ano passado, 2019, contou algumas passagens que ocorreram na campanha eleitoral, né, em que ele era o mais próximo dos mais próximos auxiliares do atual presidente. Tinha uma relação quase, como o presidente até gosta de sempre citar o exemplo, né, de namoro, casamento, eles dividiam até apartamento, né? Ele foi realmente o grande idealizador, o primeiro ali a bancar que o Bolsonaro poderia ser presidente. Inclusive ele chegou através do presidente, né, de uma forma totalmente informal ali, numa história em que ele se apresentou e foi conquistando aos poucos o presidente. E sempre sob olhares ciumentos de Carlos Bolsonaro, que sempre quis ser também essa linha de frente do presidente e via ali o Bebiano ocupando esse espaço. E a partir disso, né, a partir do momento em que o Carlos Bolsonaro se impõe contra o Bebiano, aí ele se afasta do governo. Depois a gente conversa pessoalmente, capitão. Tá? Eu estou vendo que o senhor está bem envenenado. Mas tudo bem, a minha consciência está tranquila, o meu papel foi limpo, continua sendo. Chama atenção, gente. Não é possível que não chame a atenção. Né? O primeiro dissidente do governo Bolsonaro, o mais próximo, o que vinha colocando lenha numa fogueira, o que entrou em conflitos públicos com a pessoa mais doentia da família, que é o Carlos, que é muito perigoso. O Adriano que foi assassinado, como já falamos. Então, assim... muitas coincidências, né? Assim, por isso que a gente liga o nosso radar, né? Tem alguns assuntos que o Bebiano conseguiu trazer no dia 2, né, no Roda Viva, como a ABIN paralela, né? A ABIN é a Agência Brasileira de Inteligência, é o nosso FBI, para os aficionados aí por séries policiais. Comenta, né, o caso do Adriano Nóbrega, do ex-BOP que matou a Marielle, que a gente acabou de falar, e falamos no nosso episódio 3, né? Ele questiona ainda se é uma queima de arquivos. E eu acho que agora a família Bolsonaro tem um grande fantasma chamado Capitão Adriano. Eu acho que as coisas têm que ser esclarecidas. Eu acho que não é bom para o país que esse tipo de dúvida paire no ar. E ele ainda por cima comenta os ataques à imprensa. Ele faz uma espécie de defesa assim, em relação ao que o bolsonarismo vem fazendo. E ele se posiciona veementemente contra esse ataque ao jornalismo que a gente vê todos os dias, né, Paulo? O Robson Bonin da Veja, né, no sábado, pautou numa reportagem que o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, pediu que a Polícia Civil investigue as circunstâncias da morte de Gustavo Bebiano. Então, você vê, já há uma movimentação com interesse inclusive político, né, do governador do Rio de Janeiro, de verificar o que há nessa história aí, porque mostra que nem ele tá muito confiante de que foi o caso mesmo, né? A Camila Turtelli, do Estadão, confirmou que Carla Zambelli, deputada federal do PSL, é mulher, inclusive, do diretor da Força Nacional aqui, o Aginaldo de Oliveira, que a gente já falou no episódio das milícias, né, no 3º, e, inclusive, a afilhada de casamento do nosso ministro da Justiça, Sérgio Moro,
tuitou o seguinte no dia da morte do Bebiano: o Senhor dos Exércitos jurou, dizendo, aspas, como pensei assim sucederá, e como determinei assim se efetuará. Isaías 14, 24. Todos que se colocarem contra o projeto de Deus serão flechados